Lígia! Tudo bem, meu amor? Bem-vinda! Oi, Rebeca! Gente, quase que eu não chego. Essa luz que acabou aqui em Rio Branco atrapalhou tudo. Eu tava terminando de preparar essa live para vocês. No final foram 119 imagens que eu separei para exemplificar e explicando para vocês. E eu tinha que salvar aqui, né? Eu vou fazer aquela apresentação que a gente vai mostrando. E o meu computador não ligava, o no break não estava carregado. Quase que eu adio a nossa live, mas deu tudo certo. Uma correria, mas em cima da hora deu certo. Bem-vindos, pessoal. Que legal que vocês estão aí. Hoje a live é super instrutiva, né? Eu procurei cada vez melhor. Obrigada, meu amor. Também tô com saudade, Lisa, de verdade, bastante. Então, eu tô procurando fazer temas agora bem práticos para ajudar as pessoas a transformar seu lar e harmonizar esse ambiente. Mas ficou uma coisa muito legal, porque aí eu resolvi mostrar para vocês como que a gente expõe tudo que a gente tem em casa, né? Se faz coleção de alguma coisa, se tem muita fotografia, se elas são tamanhos diferentes, se são umas antigas, outras mais novas. Então vou dar várias regrinhas que vai ficar super, super legal para vocês. Então assim, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tentar colocar aqui a primeira imagem. Ah, gente, vocês também, por favor, aviãozinho para todo mundo, vão passando direct, convidando as pessoas que podem ter interesse no assunto. E bastante coraçãozinho, tá? Pra gente botar nossa live lá no top, todo mundo poder assistir. Façam isso enquanto eu vou anexando as imagens aqui pra gente começar nesse minuto mesmo. Vamos lá, deixa eu chegar aqui na primeira foto. Pra gente poder começar nesse minutinho. Se a gente não aproveitar essa 1 hora, vai ser difícil. Ah lá! Vou deixar essa imagenzinha assim bem lúdica. A gente tem vários projetos, várias imagens, mas para começar com a introdução bem legal. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para todo mundo. A história de botar quadro não é simplesmente porque tem uma regra que a gente tem que botar quadro em casa para decorar. Vamos falar a verdade que a parte da decoração é onde a gente imprime personalidade à nossa casa. Vocês concordam que se a gente não coloca nela coisas que tem a nossa cara, a casa vai ficar com cara de loja, mesmo feito por um arquiteto? Quantas casas vocês já devem ter entrado que ela não tem cara de casa, né? Tem cara de um showroom, é tudo muito lindo, mas você nem vê a pessoa lá dentro. E quantas outras a gente vê, até na revista mesmo, que o arquiteto fez especialmente com o cliente, e você sente a personalidade da pessoa só olhar o ambiente, não é assim que acontece? Então assim, vou começar falando para vocês sobre que a gente deve escolher, expor na nossa casa aquilo que tem a ver com a gente, né? Quadros, imagens, fotografias, seja lá o que for, ou mesmo uma textura, se for um abstrato, que tragam alguma emoção para você ou que contem a sua história. Caso contrário, ela não faz o menor sentido e ela não fica legal. Então vocês vão descobrir na live de hoje que pode ser que vocês tenham várias coisas em casa que já tem a cara de vocês, que é um papelzinho dobrado que tá ali, que pode imprimir uma grande personalidade e ainda pode ficar super charmoso. A intenção dessa live é mostrar isso para vocês. Como é legal decorar a casa expondo fotos, telas, imagens, desenhos na parede e como isso pode ficar bastante interessante, né? Então a gente pode emoldurar tudo, a gente pode emoldurar, por exemplo, se você trabalha com moda, se você é fotógrafo, capas de revistas que você acha interessante, fotos da família, pintura das crianças. Então vocês estão vendo essa primeira imagem que a gente vai começar nesse minuto. Tem um monte de gente entrando, não falei no nome de ninguém, porque hoje eu tenho um monte de foto para mostrar para vocês. São 120 fotos e eu tô super disciplinada para dar conta de fazer isso tudo até em 1 hora. Vão chamando o pessoal e a gente já começou. Se vocês quiserem, podem me perguntando, tá, gente? Oi, filha, que bom que você chegou. Então vamos lá.
Primeiras fotos que vocês vão ver, elas falam um pouco disso. Isso é um banheiro. Você tá vendo? São quadros infantis da história da casa de uma criança que a gente pode opa, onde é que eu tô? A gente pode imprimir personalidade. Esse provavelmente é a casa da vovó, que tem uma louça antiga, né? Quantas coisas antigas se tem, que tem valor, inclusive às vezes valor econômico, foi comprado em algum lugar, ou nem necessariamente precisa ser uma louça portuguesa como essa. Sabe uma louça de casamento, de antigamente, que era toda completinha, né? E sua mãe super valoriza, acha que aquilo tem um valor emocional muito grande, fica dentro do armário guardado um tempão e você não expõe, né? Então, ó, o presente legal, mostrar que ela pode preencher uma parede da casa com uma coisa que é da história dela, né? Bodas de ouro, é um presente de bodas de ouro. Vamos dar uma repaginada. Isso pode ser numa cozinha também. Filha, eu não vou desativar os comentários porque eu quero responder a vocês, tá? Se vocês acharem que não tá dando para ver as imagens, eu tiro, tá, pessoal? Então vamos lá. Por exemplo, aqui uma outra exposição de quadros, nada antigo, né? Completamente decorativo, de uma pessoa que gosta de cerâmica, ou que printa, ou que coleciona cerâmica. Essa outra, por exemplo, para as pessoas que gostam do ambiente mais rústico, mais acolhedor, ela tem um perfil de decoração mais rústico, mas, por exemplo, são cestarias que são lindas, de repente a pessoa comprou numa viagem, né? Tem uma história por trás e fica uma composição estética linda e que a pessoa, além de tudo, vai contar, olha, esse acervo eu comprei nas viagens que eu fiz a tal lugar, quando fui ao Nordeste, na minha lua de mel, né? Ou se você é uma pessoa que realmente gosta de artesanato, mesclar vários artesanatos nessa composição fica super legal. Eu estou ilustrando primeiro, mas depois eu vou explicar para vocês as regrinhas de fazer essas montagens, tá, pessoal? Por isso que eu vou passar um pouco mais rápido nesse momento. Olha só que bacana, né? Isso é uma sala e um corredor. Todos os registros que estão aí são registros da família. Só de olhar a gente percebe que tem coisas que são o retrato da família. Então a gente tem fotos em preto e branco no corredor direito, a gente tem imagens de desenhos e arte e fotografia também do lado esquerdo. E vocês veem que do lado esquerdo é completamente colorido e do lado direito é preto e branco. E eu achei muito interessante para mostrar para vocês que não precisa ter essa rigidez que a gente imagina, né? Como no mesmo ambiente você pode tratar paredes, observa, de forma diferente, certo? Então, mas sempre imprimindo personalidade. Essas fotos que eu tô mostrando, todas essas são daquilo que eu falei, de você se preocupar em colocar coisas que você goste. Quando eu digo que tem a ver com você, não necessariamente tem que ser a ver com a sua história, com o que você viveu, mas quando você olha, existe um sentimento envolvido, né? Você tem uma sensação positiva, né? Ou te lembra alguma fase da sua vida. Então isso é muito importante. Por exemplo, para quem tem coleção, às vezes você tem uma pequena coleção que você não tem onde expor. Imagine expor um prato em cima de um móvel. Ele pode ocupar muito lugar num aparador ou numa mesa, ou mesmo podem não caber todos que você tem, né? Botar numa estante, mesmo com suporte, corre o risco de cair. Então, às vezes uma peça que você tem interessante sozinha pode não ficar tão bonita, né? Não ser tão valorizada quando você expor, mas junta com várias outras, faz uma composição super interessante. Então essa é uma composição de quadros, de pratos na parede que faz todo esse fundo para uma sala de jantar, por exemplo, ou até para uma mesa numa cozinha integrada, tá? Isso pode ser na cozinha, também fica um charme,
Para quem tem cozinhas grandes, por exemplo, cozinhas gourmet, ou cozinhas integradas na varanda, varanda da churrasqueira, fica muito lindo e você realmente pode ir mudando, né? Acrescentando, trocando. Eu acho que funciona super bem. Outro exemplo de apego, para abrir a cabeça de vocês, olha como não tem limite. Essa folha pode ser uma folha que você adquiriu num passeio que ficou histórico na sua vida, em algum lugar lindo, fantástico, que você foi e aí quis trazer a lembrança dessa folhinha. Então a folha é colocada sobre uma folha de papel e feito um sanduíche de vidro. O sistema de pendurar aí foi uma criatividade de quem fez essa composição. Mas isso poderia, por exemplo, ser numa moldura também, né? Por exemplo, os tricôzinhos da nossa avó. Eu tenho minha avózinha que já não tá mais aqui, mas que fazia lindos crochês e bordados portugueses maravilhosos, vários paninhos guardados que a gente não usa porque tem pena, que a gente acha que para botar no cotidiano vai danificar e você quer guardar como lembrança. Olha aí, composição charmosa, não é? Eu tenho esse outro caso, tem uma porção de fotos, um monte de fotos que eu amo, que eu adoro, não tenho onde colocar, vou usar fotos na minha casa inteira, não cabe, minha casinha é pequena. Achei super legal essa ideia. Olha só, quase como se fosse uma escultura, né? Uma instalação, um objeto de arte num cantinho onde a pessoa botou várias molduras de tamanhos diferentes e cores diferentes, com todas as fotos que interessavam a ela. E vejam como a harmonia, né? A mistura das cores das molduras com a foto faz a gente compor um ambiente único, né? Um objeto único. Você não passa a não olhar mais também as imagens só como se fossem fotografias, mas ele passa a ser um objeto decorativo. Então, por exemplo, no quarto. Esse é um quarto e ainda faz parte dessas primeiras fotos que eu queria mostrar para vocês, que são o que eu estava falando no início, que as imagens postas na parede precisam traduzir emoções. Então, você não vai botar no seu quarto alguma coisa que não tenha nada a ver com você. E, em compensação, tem imagens, fotografias, ou que você compra de lembrança, de souvenir de um lugar que você foi, que contam a sua história, né? Por exemplo, onde você casou, onde fez sua lua de mel, a cidade onde você viveu muito tempo, onde você nasceu, se você mudou para outro lugar. Por exemplo, ali tem os dois morros, né? Dos dois irmãos no Rio de Janeiro. Então, essa pessoa provavelmente é uma carioca, tem ela na praia. Então, só olhar o ambiente, você identifica a personalidade, né? O clima, o astral da pessoa. O quarto passa a ser um ambiente com cara de praia. Não interessa onde ele esteja, mas tem a personalidade da pessoa e com certeza traz o aconchego, o acolhimento. E, gente, uma coisa que eu tenho falado muito, eu quero frisar aqui com vocês, tem muito a ver com o que eu vou dizer hoje, é que, assim, trazer personalidade e acolhimento ao lugar são as duas coisas mais tendência em design de interiores e decoração no Brasil e no mundo. Porque a gente está numa globalização tão grande, existe tanta reprodução do que está nas revistas, do que está posto, que quanto mais personalizado o projeto, mais chique é. Isso é fato, tá? Eu tô dizendo para vocês, é só vocês observarem, conhecerem revistas sofisticadas e mesmo pessoas assim que você sabe que tem um gosto apurado, que quanto mais personalizado, mais interessante fica. E o acolhimento que tem a ver com nossa volta para dentro de casa, né? A casa com cara de showroom, ela tá com cada vez menos apelo. Você tem que ter uma casa que tenha a sua cara. Não adianta ela ser, sabe, cara de revista, que ninguém vai entrar e vai curtir ela, tá? Então, sim, vamos começar a ver as formas de expor. Eu quis só fazer essa introdução para que vocês entendessem o que significa botar quadros na parede, sabe? Vamos desconstruir aquela ideia de que eu boto um sofá e eu tenho que botar um quadro em cima centralizado. Ou eu tenho uma sala de jantar e eu vou botar um quadro centralizado na mesa de jantar. Esqueçam isso,
E vocês vão ver várias imagens que mostram que os quadros, eles entram em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente, tá? E de qualquer tamanho. Vamos lá. Então, por exemplo, esse é um corredor muito grande, muita gente não tem uma residência desse tamanho, e a gente tem uma exposição, por exemplo, de fotos, provavelmente da família, que cria a famosa galeria, tá? Essas imagens que eu estou mostrando para vocês, eu quero falar sobre as formas de expor. Então, eles podem ser na parede, como a gente está vendo, como esse, por exemplo, num hall bem centralizado, como uma galeria, um ao lado do outro, né, com vários quadros um ao lado do outro, mas na parede. Eles podem ser na prateleira. Qual a vantagem da prateleira que vocês estão vendo aí? Por exemplo, isso é uma galeria também, uma galeria de fotos de família. Mas imagina uma casa muito grande, uma família muito grande, de muitas pessoas, botar esse monte de porta-retrato na parede, não tem parede que caiba. A vantagem da prateleira é que você pode mudar a foto, atualizar, sem ter que estar fazendo manutenção em furos, né, tapando os buraquinhos. Você pode criar uma harmonia tal na escolha das molduras. Observem que elas não precisam ser iguais, tá? Então, lá, um quadro abstrato na parede. Nesse caso, o quadro faz a complementação da decoração, né? O cobre-leito e as almofadas estão planejadas para compor com a cabeceira da cama estofada e com o pendente, que é rosé. Então você vê que tem essa paleta de cores, toda a tendência pro cinza e pro rosé. E aí a tela, que é abstrata, que tem alto valor decorativo, tem a mesma paleta de cores. E observem que a gente vê uma geometria, né, nessa forma listada do cobre-leito e no desenho das almofadas, e a gente tem o mesmo listrado, né, subjetivamente, não é uma coisa declarada, mas nas pinceladas verticais do quadro. Outra coisa, a decoração não é só tela, fotografia, mas podem ser frases, palavras, coisas que tenham significado com o seu estilo de vida e o seu jeito de pensar. Então a pessoa vai entrar no ambiente, ela vai saber que perfil tem essa pessoa que mora ali. Se ela é moderna, se ela é ousada, se ela é criativa, se ela é conservadora. Então, por exemplo, essa parede fala muito isso. E observa, alturas diferentes, inclusive apoiados no chão. Isso que era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Essa imagem ficou um pouco cortada, não dá para ver. Esquece, vou ter que passar. Mas era um quadro que ia até o chão. Olha essa imagem. Você tem quadros pequenos da esquerda e nós temos um outro que vai quase até o chão. Então, assim, na parede, na prateleira, no chão, tá? E também apoiados em móveis. Vocês estão vendo aqui? O que o arquiteto fez, que eu achei super bacana. A estante não está convencionalmente no alto, ela está no baixo. E ele liberou a parte de cima da parede para expor as telas e as obras de arte, né, os objetos que ele gosta, que são os objetos decorativos. Então, visivelmente priorizando a parte decorativa que são os quadros e deixando o funcional, que é para os livros, embaixo, né? E que são bem acessíveis embaixo. Você pode botar uma cadeira e acessar. Então, é muito legal usar quadro apoiado também, porque facilita, né? Olha aí, na cabeceira da cama, que é tão funcional ter o criado mudo ou a cabeceira da cama, que a gente fala, né? A mesinha de cabeceira livre, sem o famoso abajur, pendente libera então a superfície da mesinha, o quadro fica atrás, compondo a decoração e a gente tem um espaço livre para apoiar o que quiser. Olha a história que eu falei, pena que eu tô na frente, eu não tô conseguindo mostrar as imagens para vocês muito limpas porque eu fico na frente, tá, pessoal? Mas eu não sei mudar. Se tivesse como me movimentar, não tem.
Tá dando pra vocês verem, né? Oi, Silas, bem-vindo. Oi, Ricardo. Então, é um sofá. E observem, eu tenho quadro fixo na parede, eu tenho uma tela fixa na parede com uma imagem meio abstrata, meio figurativa, e eu tenho mais 2 quadros pro lado do lado de vocês, do lado direito, que estão apoiados nessa prateleira preta. Então, continuando. Numa composição de um projeto um pouco mais casual, mais jovial, né? Plantinhas no chão, etc. 3 prateleirinhas e alguns objetos, livros e quadros colocados na parede. Olha que interessante. Não necessariamente um ao lado do outro. Tem um quadro, inclusive, na frente do outro, tá? Isso dá a liberdade de você ou tratar o quadro, a tela, a foto como um objeto decorativo também e poder movimentar quando for interessante e até trocar 1 ou 2, tá? Essa imagem, gente, ficou cortada, é uma pena. Será que isso vai acontecer com as minhas imagens todas? Esse projeto é uma composição de quina, assim, que não tá dando para vocês verem do lado esquerdo. Então são prateleirinhas de quadro que fazem um L na parede. E se vocês vissem inteira, vocês veriam que a composição do volume, da onde tem mais quadro ou menos, ela vai sendo mudada dependendo de como você agrupa os quadros. Aqui eu tenho aquela mesma referência da galeria de fotos com prateleira e molduras uma na frente das outras, né, sobrepostas, para quem tem, por exemplo, uma casa pequena ou mora num apartamento. Então você usa esse espaço que você tem que deixar livre para o sofá, que na verdade não vai ter um móvel aí, né? E em vez de botar uma tela que não tem significado para você, colocar as fotos de família. Olha lá, uma estante completamente decorada com um espaço para a tela apoiada. Pode apoiar também na estante. Tá vendo, pessoal? Não precisa ser necessariamente prateleira, mas pode ser uma estante com profundidade, você pode botar lá um pouco inclinada. Fica muito interessante também, tá? Olha lá. Observa a liberdade de fazer a composição em toda a parede, de forma que os quadros, eles fazem um fundo para o visual, quase como se fosse um papel de parede, tá? Então, nenhuma preocupação com o que tem na frente passa uma mensagem. Qual é a mensagem que a gente passa? Que, com certeza, essa pessoa, ela é mais ousada, mais criativa, mais... como é que eu vou dizer? Flexível, né? Pessoas mais rígidas não conseguem fazer composições tão ousadas, né? E outra coisa que eu achei interessante, nós temos aqui os 3 casos. A gente tem quadros na parede, a gente tem quadro apoiado no chão e a gente tem apoiado na prateleira lá em cima. Vejam como fica interessante, né? Tá bom? Olha, aí eu vou começar a explicar para vocês sobre que molduras usar e alguns exemplos do que pode ser exposto. Se vocês quiserem me fazendo perguntas, fiquem à vontade. Hoje tá bem fácil da gente responder pergunta, porque a ideia é essa mesmo, tá? Então, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas não sabem, a gente pode emoldurar tapeçaria, tá? Então isso é uma tapeçaria, né? Bordada, não sei se é esse o nome que usa, mas é uma tapeçaria, todos sabem o que significa, e ela tá emoldurada propositalmente com essa moldura branca que faz o quê? Um respiro entre ela e a parede que tá no fundo. Olha essa outra que interessante. Então você vai ao Peru, você gosta muito de alguma, né, de uma tapeçaria, mas não quer, por exemplo, jogar ela no chão ou em cima de uma cama ou no sofá, você pode transformá-la num quadro, tá? É simples.
Basta botar um fundinho de Eucatex, né, que a própria loja de quadros faz para você, e uma moldura, tá? Olha lá a outra. Opa. Outra tapeçaria. Observa que a cor da moldura, ela tem, no caso da tapeçaria, o que interessa? É você ver os detalhes do design, né, da imagem reproduzida, da arte ali representada, porque toda tapeçaria traz a arte de algum lugar. Obrigada, Val, querida, fico tão feliz. Então vamos todos aprender juntos, né? Então o que tem valor? É a arte representada. Não faz sentido nenhum a gente botar uma moldura que tenha um enfeite que concorra com o que está ali, tá, gente? Então é uma coisa que eu vou falar sobre as molduras, mas é muito importante vocês, já quando forem olhando as imagens que eu vou mostrando, prestem sempre atenção no tipo de moldura que está colocado na peça, tá? Ela precisa valorizar o que está sendo mostrado. A moldura é menos importante do que a obra de arte, o objeto ou a fotografia. Ela não pode concorrer. Sempre a imagem tem que ser o ponto alto, tá? O ponto focal. Obrigada, Ricardo. Fico muito feliz. Vocês são fofos demais. Por exemplo, aqui são pratos de porcelana pintados pela moradora da casa. Então, isso tem um valor afetivo muito grande. Olha onde é que ela tá, no hall de entrada da casa, no momento em que a pessoa tá entrando e já vai despertando a curiosidade. Nossa, que lindo, quem fez isso? E assim, essa é uma alternativa interessante. Como tem muito valor afetivo, para a moradora vale a pena fazer um investimento maior. Então nós fizemos um suporte de madeira. Você vê que não é só a moldura. O prato de porcelana foi pendurado sobre o suporte de madeira, que todos eles têm o mesmo tamanho. Então na hora de fazer a composição, ficou fácil, ficou bem simétrico, né? A madeira são todas do mesmo tamanho, embora os pratos tenham diâmetros diferentes, né? E como esse tipo de pintura não é uma arte moderna, é uma arte clássica, é sempre mais interessante fazer uma composição clássica. O que tem de clássico nisso? A madeira é clássico, a forma simétrica, né? Quadradinha, de expor. Então tem muito a ver com o que está sendo mostrado. Essa aqui também é da mesma, do outro lado do mesmo móvel, né? Da coleção da pessoa. Então vocês veem, isso não foi comprado, isso é uma coleção da pessoa, é um acervo pessoal. Isso ao longo da vida só valoriza a casa da pessoa, né? A personalidade. Não há quem entre nesse lugar e não saiba exatamente quem mora ali. Isso faz o ambiente ficar bonito, né? Esse aqui são outras telas, isso é na mesma residência, pintadas pela dona da casa. Você vê que a moldura, imitando um bambuzinho meio patinado, envelhecido, tem muito a ver. Ai, fico feliz que vocês curtem. Oi, minha irmã tá entrando aí, bem-vinda. Então, você vê que a imagem representada tem muito a ver com a forma como ela está emoldurada, né? Outra coisa importante que eu queria falar da moldura. Vejam, é a mesma parede, é a mesma sequência de arte, que é pintura sobre porcelana, e as molduras não são idênticas. Elas não precisam ser idênticas, tá? Quer entrar, Felipe? Tem alguém querendo entrar na live. Quer entrar, Felipe? Eu te liberei. Recusou, foi sem querer. Vamos voltar para lá. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, ela está na cabeceira de uma cama, distribuída horizontalmente para compor com esse ambiente. Pintura sobre espelho. É uma pintura no espelho, né? E tem é uma pintura no vidro e tem um fundo de espelho. Observa que é tanta informação, é um detalhe tão delicado que não faz sentido botar uma moldura
que carregue essa imagem, né? Que tire toda a leveza desse traço, todo esse cuidado. Então, a moldura precisa ser tão leve e delicada quanto o que está sendo representado. Molduras em si. Existe também uma possibilidade de quem não tem que expor, mas quer compor um ambiente. A gente pode fazer também composição de molduras vazias. Acho que virou uma tendência, se usou muito recentemente em quartos infantis, um monte de moldurinha branca, ou em banheiro, que ficou uma coisa até bem popular. Mas isso é uma coisa que já é antiga, que se usa bastante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no de cima é um espelho e embaixo é simplesmente uma moldura. Então, fica muito bonito num hall, numa suíte, né? Na entrada de um banheiro. É coisa que pode ser feita. Uma marchetaria. A gente teve muita marchetaria aqui no Acre, né? O pessoal que faz marchetaria em Cruzeiro do Sul comercializou muito. São peças realmente muito valiosas, que é aquela técnica de fazer imagem com a lâmina da madeira, muito legal. Observa que a moldura também é de madeira, né? Para valorizar a peça. Vocês ignorem um pouco essa foto que está a minha mãozinha aí, mas eu achei muito legal. Eu fotografei na casa da minha mãe e coloquei essa foto dela do lado, que não faz parte do lugar onde estão as outras duas, para explicar uma coisa para vocês. Um artifício que eu uso que eu acho que fica super legal. Aqui vocês vão ver numa imagem que tem minha bisavó no meio. Do lado direito tem a minha avó, mãe da minha mãe, e do lado esquerdo a minha mãe, Regina Kipper, né? Que alguns de vocês conhecem, que também é arquiteta. O que acontece? Observa que dentro da foto, ela meio que acompanha a idade do registro. Então, a gente tem da minha bisavó uma coisa quase como se fosse uma madeira entalhada, muito antiga, envelhecida, como se não faltasse ali um trato, que o dourado não é tão vivo e está bem na tonalidade da foto, tá? Então, o que é importante é a foto. Imagina se a moldura fosse branca, muito clara. O que ia acontecer? A foto parece muito velha, né? Ela cria uma sensação de que não é agradável ver, porque ela tá velha, tá escura, e ela não dá o valor devido. Então, a gente, quando olha essa moldura, já pensa, nossa, é uma foto antiga. Então, tem o valor agregado. Do lado direito, a minha avó tem uma moldura um pouquinho menos antiga, né? Aí já tem um vidro em cima, já tem um dourado mais vibrante. E o da minha mãe, observa que é uma coisa mais atual. Uma outra coisa que eu queria falar nessa foto é com relação aos quadros abstratos. Imagens abstratas precisam ter um emolduramento muito limpo, muito clean. Não existe compatibilidade de estilo, né? O abstrato, ele remete ao moderno. Ele remete a um simbolismo de... Até porque o modernismo é uma coisa muito nova, né? A arte abstrata é do início do século passado, do início do século XX. Então, não faz sentido botar todo o rococó. E vocês percebem que é uma coisa que briga, né? Entre um e outro. Então, assim, sobre as molduras eu acabei. Agora vamos falar das composições. Eu quero explicar a vocês como que monta a composição e quais são as... Chama o pessoal, gente. Tem muito pouca gente nessa live. Vamos aprender a fazer composição na parede. Tá? Então, vamos lá. Primeira imagem. Eu trouxe esse sofazinho com o óbvio que vocês já estão cansados de ver, que é o que todo mundo faz. Botei um sofá, agora eu vou botar um quadro em cima. E aí o sofá é comprido, eu boto um quadro comprido. Ok, não tem nada de errado, tá? Existe um equilíbrio. E eu botei essa imagem para dar a primeira informação para vocês. Que vou mostrar e vou comprovar o que eu estou falando em várias imagens. A coisa menos importante em exposição na parede de quadros, fotos ou coleções é a proporção. Isso não tem menor importância. O que é proporção?
móvel grande, só quadro grande. Móvel pequeno, só quadro pequeno. Isso não existe. O que é importante é equilíbrio, e eu vou mostrar para vocês o que é equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, esse mesmo sofá. Agora a gente tem... Minha casa tá assim. Hoje você vai revolucionar seus pensamentos a respeito de exposição de quadros, minha irmã. Então, por exemplo, a gente tem o mesmo sofá já com 3 quadros. Eles não estão simétricos, vocês percebem. Isso a gente chama de uma composição assimétrica. Por que é assimétrica? Porque eles não estão equilibrados em relação ao centro do sofá, certo? Em relação ao centro. Mas existe um equilíbrio, que é isso que eu queria explicar para vocês. Qual é o equilíbrio? Olha só, o quadro da direita é mais alto e é mais robusto. Mas ele é mais estreito que o outro, que é mais comprido. Então, assim, há um equilíbrio entre os dois, né? É como se a gente não conseguisse dizer qual lado que está mais pesado. Se o lado direito tem um quadro que é alto, do lado esquerdo eu tenho um baixo, mas eu tenho um pequenininho em cima para equilibrar o peso para o lado esquerdo, tá? Mas calma que eu vou ensinar vocês a pensar como que faz isso. Esse esqueminha é muito interessante. Vamos lá. Voltando para minha fala. A gente tem aqui 2 composições, tá? Sobre o sofá, que são ambas simétricas. A de cima não tem nem o que dizer, ela não tem como ser assimétrica, porque só tem um item. Mas o de baixo, se você observar, existe um eixo na vertical. Vocês estão identificando? Todo mundo está vendo o eixo? Então, isso é uma composição simétrica, que é a que todo mundo faz por ser a mais fácil de entender. Mas existe uma outra que é muito interessante, que tem um apelo muito mais moderno. Tá? Tudo que é simétrico, ela traz uma informação de tradicional, mais antigo, mais rígido. Então, se você tem vontade de passar uma informação de que você é uma pessoa mais moderna, mais antenada e mais flexível, sempre a simetria é mais interessante. Infelizmente, gente, eu não sei porque minha imagem cortou aqui, tá? Então, observa. Não tá dando para ver, mas as peças são só essas que estão na imagem, tá? Só tá cortadinha. Então, eu tenho 2 quadros maiores, um embaixo, outro em cima, e eles se transpassam. E o eixo central está passando na ponta dos 2. Todo mundo consegue visualizar isso? Faça um joinha para mim, tá? Se vocês estiverem me entendendo. Então, o centro, o eixo, está passando no meio. E aí, do lado direito de vocês, eu tenho 2 quadrinhos menores e do lado esquerdo eu tenho um maior. Tá? Percebe a simetria? Isso. Aqui um outro exemplo, tá? Isso são 3 quadros iguais do mesmo tamanho. Mas como que por que foi escolhido o que está no meio ficar no meio e não na ponta? Que bom, isso aí. Por que o que está no meio foi colocado no meio? Porque mesmo a imagem abstrata do quadro do meio tem uma linha vertical, vocês estão percebendo? Então, essa linha imaginária que a gente vê no próprio quadro gera uma simetria. Tá? Então, vamos ver mais montagens simétricas. E aí eu já vou colocando outros conceitos para vocês. Vocês estão vendo o tamanho da poltrona e como ela é fina, leve e delgada? Não é uma poltronona, daquelas tipo peça de sofá. Elas são pequenas e não são altas. E os quadros parecem bem maiores do que, por exemplo, as poltronas. E aí, lembra do que eu falei? Que o mais importante não era a proporção, e sim equilíbrio? Então, assim, ela poderia dizer que não é proporcionalmente do mesmo tamanho, porque proporção tem a ver com tamanho. Então, não tem a mesma proporção, mas tem um equilíbrio enorme. Olha como a moldura é fina e delicada, como o design da cadeira, né? A própria imagem, ela não pesa, né? A figura que está representada nesses quadros não é pesada, é leve, é fresca, né? Tem uma tonalidade
meio monocromática, embora seja verde, que é toda uma cor só, assim como são os móveis. Eu fiquei lendo, me dá vontade de rir, gente. Meu celular tá travando, acho que tá assim de tanto algo que eu tô passando nele. O Ricardo falou, desculpem. É isso mesmo, Ricardo. Vamos lá. A mesma coisa aqui, olha lá, gente, a questão do equilíbrio. Eu tenho dois quadros grandes, né? Eles são da largura do móvel que está embaixo, porém, na altura, eles são bem maiores do que o móvel. Vocês percebem? Mas existe um equilíbrio. Se eu não fizesse esses quadros tão grandes, a minha parede ia ficar muito vazia. Porque o móvel embaixo, ele cria um peso no horizontal. O vaso, o móvel e a cadeira, eles têm um peso na parte de baixo da parede e a parede branca fica toda vazia. Então, eu preciso preencher. Mas olha que artifício legal. Na verdade, a cor, o que está chamando a atenção da gente é esse círculo no meio do quadro, não é ele inteiro. Então, essa parte rosadinha, ele compõe o ambiente, muda a parede de cor, mas, na verdade, não cansa visualmente, tá? Então, o que está mandando aí? É o equilíbrio, não é a proporção, que é o menos importante. Na verdade, não tem importância, vocês vão perceber isso o tempo todo. Aqui está cortando, não dá para ver essa imagem, mas é visível que essas duas telas, que são duas fotos daquela plantinha, né, do vento que a gente sopra, esqueci o nome. Quem lembrar o nome aí me fala. Elas são muito maiores do que o sofá, mas ela é muito branquinha, né? E esse ambiente é todo off-white, então ela não pesa. Ela compõe, equilibra, preenche a parede, mas não pesa, tá? Ah, tá cortando também. Aqui era outra coisa que eu ia mostrar para vocês. Várias telinhas da mesma cor. Vocês estão vendo que tudo tá na nuance do marrom, desse rosé, dessa paleta, né? De cor. E colocado de forma simétrica, todas juntos dão a mesma impressão de que um único quadro maior. Tá? E pode ser muito mais fácil e muito mais interessante. Inclusive de você reproduzir, de você escolher as imagens, de você ir comprando aos poucos, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma produção bem clássica, né? O quadro está bem no meio do móvel, o móvel é muito horizontal, né? Aí foi colocado dois abajures que fazem com que o nosso olho chame para vertical e depois eu tenho um quadro que sobe na parede verticalizando a imagem. Isso aqui, uma parede inteira, está cortando para vocês, mas eu queria explicar o seguinte. É a mesma ideia daquela que eu falei que é monocromática, só que são várias fotos e às vezes a foto é dente de leão. Isso mesmo, Felipe, obrigada. Às vezes as fotos que você tem ou quer expor, elas ou são pequenas ou na hora que você tirou para reproduzir ela maior, ela vai perder a qualidade. Então, assim, lembrem que na hora de botar o quadro na parede, o que menos importa é o tamanho do que você quer expor. Porque você pode ter uma imagem de 20 por 20 e ter um quadro de 80 por 80. Essa parte branca que existe entre a foto e a moldura, que a gente chama de passe-partout, ela é um grande artifício para você botar esse quadro no tamanho que você quer. Não foi criado para isso, na verdade, o passe-partout foi criado para proteger as artes de papel, de têmpera e de aquarela, para elas não terem contato com... não estragarem, né? Não ter contato com a moldura. Mas a gente acabou usando como artifício decorativo, tá? Bom, agora nós vamos começar a falar de outros detalhes super importantes. Essa aqui são para mostrar para vocês uma composição simples, simétrica, onde a intenção foi só decorativa. A gente pode usar vários artifícios para decorar.
o que eu falei para vocês. São coisas nossas e a gente escolhe as molduras em função do que está representando, né? O mais equilibrado possível. Ou você escolhe a paleta de cores que tem a ver com a sua decoração, que é o caso desse aí, tá? Então, vocês podem observar nessa montagem, né? Que os quadros têm uma super importância porque tudo está muito cinza, né? E a cor foi utilizada no quadro. Olha o quanto é decorativo, gente. A parede é cinza, o sofá é cinza. Então, eu não quero colorir os meus móveis que são definitivos. Eu tenho medo de enjoar, tenho medo de errar. Os quadros têm um super papel de dar um up na decoração, tá? Deixa eu passar. Ó, aqui, a mesma coisa. É assimétrico e a gente tem a própria imagem do quadro tem a ver com a cor do que está na parede, no cimento queimado, na madeira usada no móvel. Então, toda essa coisa do natural do material foi trazido para a escolha da imagem que está no quadro. Então, assim, a textura da corda lembra a textura do tapete, lembra a textura do assento, né? Essa coisa do céu, a madeira, lembra o coqueiro. Então, a harmonia, ela pode estar não só no tamanho, mas na textura das coisas que tem no teu ambiente. Lembra que eu te falei que a gente pode moldurar pedaço de... como é que fala? Paninho de prato, bordadinhos. Também você pode moldurar pedaços de tecido interessante, né? A tela, necessariamente, não precisa ter uma figura. Ela pode ser um elemento, um espaço, né? Um fundo de uma outra textura para embelezar a tua parede. Tá bom, pessoal? Vocês estão acompanhando? Não sei se eu estou indo muito rápido. É porque eu tenho muita coisa para mostrar. Olha que graça isso aí. Tudo no tom do cinza, né? Bem off-white, bem masculino, bem clean. E eu quis trazer várias decorações diferentes para vários estilos, tá? Ai, tá cortando, gente. Não dá para ver muito bem. Esse também não dá para ver bem. Eu vou passar porque eu quero que vocês entendam o que eu tô dizendo. Vamos começar a composição agora, porque faltam 10 minutos. Deixa eu montar uma coisa para vocês. Vocês estão dispostos a, se cair em uma hora, a gente voltar, todo mundo? Me respondam assim ou não, para saber se eu corro ou se a gente finaliza mesmo em uma hora. Me respondam, por favor, tá? Que eu agora vou falar de como fazer a composição. Quais são as regrinhas de composição na parede? Me respondam, pessoal, por favor. Eu preciso saber de vocês se a gente vai continuar depois de uma hora, se eu tenho que concluir, porque falta muito pouco tempo para mim. Faltam 9 minutos para acabar a... Oi, tia, bem-vinda. Tá? Me respondam, pessoal, por favor. Estou guardando vocês me responderem. Nós vamos começar agora as regrinhas. Oi, Fernanda, bem-vinda! Ah lá, pessoal, para fazer uma composição assim, voltando para o começo, é bem legal, todo mundo acha interessante. Ah, mas eu não sei fazer. Qual é a regra que eu tenho? Tá lá, vamos para as regras. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, vamos voltar para essa imagem, que é uma regra para todo mundo. É preciso escolher qual é o quadro mais representativo, tá? Então, você tem várias coisas para expor, você escolhe o mais representativo. Essa é a forma mais simples que existe, o mais significativo, e você coloca no centro do espaço que você tem para expor, que é o caso que a gente está vendo aí. Depois, nós vamos colocar os outros. Os menores ou os que têm menos importância, tá? O mais representativo nem sempre é o maior. Pode ser o que tem mais colorido, pode ser o que tem mais visibilidade. Você tem que escolher aquele que tem maior significado para você e colocar no centro. E aí, depois existem várias regras que podem ajudar a gente a fazer a composição. Uma primeira muito fácil que existe é essa de fazer o alinhamento pelo teto, ou seja, pela parte superior. Esse que está em cinza mais escuro seria o mais representativo, vejam lá. E ele está alinhado por cima.
Observa que na quantidade de quadros, ele não está no centro, não tem como ficar no centro, tá? Isso não é importante. Mas como ele é mais representativo, né? Ele ficou mais em cima, né? Onde chama mais atenção. E aí eu vou diluindo os quadros menores para baixo. Então, outro exemplo que eu fiz. Bom, peraí. Bem-vinda, Zaira. Fica, não sai não. Olha. Ai, cortou a imagem. Mas dá para ver, né? Observa, gente. Por que o do meio é mais representativo? Porque ele tem uma imagem figurada que chama mais atenção. As outras imagens têm desenho menor. E eles estão todos alinhados por baixo do sofá. Percebem? Tá? Aqui, a mesma coisa. A mensagem que a gente consegue ler de longe é a coisa mais importante. Para nós, todo o amor do mundo. Ela está no centro e está alinhada por cima. A composição foi feita com alinhamento por cima. Nessa daqui, a gente tem vários quadros. Por que o do meio é mais representativo? Porque é o único que tem um colorido, que não é monocromático. Então, ele chama mais atenção, a gente centraliza ele na composição. Presta atenção, centraliza na composição, não é no sofá, tá? Porque, por exemplo, essa composição toda, depois eu vou mostrar para vocês mais para frente, ela pode estar mais para um lado da parede ou mais para o outro. Não precisa ser necessariamente no centro da parede. A composição é no centro do ambiente que a gente quer criar, tá? Não é no centro da parede. Isso não tem a menor importância. Então, nessa composição, o que eu tenho? Uma simetria, a gente tem o quadro mais significativo no meio e eles estamos alinhados por baixo, né? E depois os quadros são distribuídos. Ninguém me perguntou, mas eu já vou dizer antes que eu esqueça, que o espaço entre eles deve ser mais ou menos de 7 a 10 centímetros, que é esse que tá? Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Mas é o que visualmente, quando a gente quer fazer uma composição, ou seja, dizer que todos eles estão ali para passar uma única sensação, a gente usa de 7 a 10 centímetros, tá, pessoal? Outra composição. Olha lá, o mais significativo é esse verde, que parece a Frida Kahlo com flores na cabeça. Os outros todos são menos coloridos e tá tudo alinhado por baixo. A mesma coisa esse. Observa. Desculpa, pessoal. Que também tá alinhado por baixo. Tá vendo que a foto de coqueirinho, ela é menor e ela não chega lá em cima como os outros? Gente, olha só. Eu vou... Oi, Sofia. Eu vou ter que interromper para não correr o risco da gente perder, para eu poder salvar. E eu vou voltar, porque eu tenho muitas imagens para mostrar para vocês e de muita coisa legal, tá? Várias coisas legais. Como eu falei, eram 120 fotos. Por favor, voltem para a gente continuar, tá? Estou esperando por vocês. Eu vou fechar e vou voltar imediatamente. Beijo!